Nesta edição um pouco mais curta do podcast Cafezinho, traremos os seguintes destaques. A polêmica dos institutos de pesquisa. CAD resolve abrir inquérito contra o Datafolha, IPEC e IPESP sobre indícios de formação de cartel relacionados aos resultados das pesquisas eleitorais no primeiro turno. O problema é que o ministro Alexandre de Moraes já suspendeu as investigações. E ainda em Pernambuco, candidato a deputado estadual que teve candidatura impugnada pelo TRE tenta tomar a vaga de um deputado estadual eleito. Saiba todos os detalhes, ouvindo e tomando mais um cafezinho com a gente. Trazido a você pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Lembrando sempre que estamos no ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Nesta edição, que será um pouquinho mais curta, eu trarei duas notícias que geraram um certo destaque nesta semana. E já vamos começar falando sobre a mais recente, a investigação contra os institutos de pesquisa que acabou não saindo do papel. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, resolveu abrir nesta quinta um inquérito contra o Datafolha, IPEC, antigo IBOP e IPESP para apurar indícios de formação de cartel relacionados aos resultados das pesquisas eleitorais divulgados por estes institutos no primeiro turno das eleições. Segundo o despacho do presidente da entidade, Alexandre Cordeiro, as análises estatísticas dos três resultados servem para demonstrar que é improvável que os erros individualmente cometidos tenham sido somente coincidência. De 19 levantamentos analisados para a redação deste despacho, apenas um havia acertado nos prognósticos, já levando em conta as margens de erro. Estas três pesquisas, por exemplo, apontavam o candidato Lula como vencedor da eleição já no primeiro turno, obtendo mais de 50% dos votos necessários. O resultado das urnas deu justamente o contrário, um segundo turno com o Lula na frente de Jair Bolsonaro, mas com menos votos do que o necessário para se eleger já na primeira parte da eleição. Mas voltando aqui à notícia, a suspeita sobre o Datafolha, o IPESP e o IPEC, na visão do presidente do órgão, recai principalmente no fato de que os três institutos apresentaram, abre aspas, resultados idênticos quanto à diferença entre os candidatos Lula e Bolsonaro, que foi de 14%. Fecha aspas. Ainda no despacho do presidente do CAD, abre aspas novamente, a discrepância das pesquisas e do resultado é tão grande que verificam-se indícios de que os erros não sejam casuísticos, e sim intencionais por meio de uma ação orquestrada dos institutos de pesquisa na forma de cartel, para manipular em conjunto o mercado e, em última instância, as eleições. Fecha aspas. E o despacho ainda conclui dizendo o seguinte: quando há uma grande quantidade de pesquisas que falham simultaneamente e no mesmo sentido, é pouco provável que este tipo de erro seja fruto de mero acaso. Porém, ainda na quinta-feira, um pouco mais à noite, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do inquérito, que contaria também com o apoio da Polícia Federal. Ele, que além de ministro do Supremo Tribunal Federal, também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse em sua decisão que a competência para a fiscalização das entidades de pesquisa é exclusiva da Justiça Eleitoral.
Moraes ainda citou a possível intenção de se satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL, o que poderia, nas palavras dele, caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder. O atual presidente do CAD é próximo de Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil e membro do chamado Centrão, base de políticos e até de partidos conhecidos por trocar apoio político por cargos públicos e até vantagens indevidas. O ex-prefeito de Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral do Solidariedade, recorreu no último dia 7 da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que impugnou sua candidatura a deputado estadual nestas eleições. A desembargadora eleitoral relatora havia decidido pelo provimento parcial do pedido do candidato, sugerindo a retotalização dos votos. Pela lei eleitoral, no caso dessa decisão se tornar transitada em julgado, ou seja, referendada pelo Tribunal Superior Eleitoral a favor do candidato, todos os votos recebidos por Lula Cabral deixariam de ser nulos e, pelo quociente eleitoral de seu partido, ele ficaria com uma das 49 cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Atualmente, essa cadeira foi justamente a conseguida por Diogo Moraes do PSB. Lula Cabral é um dos 19 candidatos nesta eleição que ficaram na mira do TRE por irregularidades em suas candidaturas, desde demissão do serviço público em decorrência de processo administrativo até ações civis de improbidade administrativa. O ex-prefeito do Cabo teve suas contas públicas de 2017 rejeitadas pela Câmara de Vereadores, e o Tribunal de Contas do Estado também as havia rejeitado. A suspeita é de que ele tenha participado de um esquema que desviou do Fundo Previdenciário Municipal mais de 92 milhões e meio de reais. Por conta disso, ele ficou preso por 3 meses em 2019. Neste tipo de processo, envolvendo crimes de improbidade administrativa, dificilmente o TSE deixa de aplicar as devidas punições ao candidato, que são a perda dos direitos políticos por 8 anos, além da impugnação de sua candidatura em qualquer eleição neste mesmo período. O deputado estadual, por enquanto reeleito Diogo Moraes do PSB, já se manifestou por meio de nota, dizendo que, abre aspas, continua válida a atual conjuntura eleitoral que garante a sua vitória e que a recontagem dos votos válidos em Pernambuco não será realizada até que o processo seja transitado em julgado e o candidato Lula Cabral, que teve 34.798 votos considerados nulos, se torne definitivamente elegível pela Justiça. Fecha aspas. O nome de Lula Cabral permanece até o momento em que este episódio do podcast Cafezinho foi produzido no portal de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE como indeferido com recurso, e os votos recebidos por ele permanecem anulados sub júdice, até que haja decisão contrária de órgão superior, neste caso, o Tribunal Superior Eleitoral. As contrarrazões ao recurso do candidato já foram apresentadas pelos órgãos competentes e agora cabe o julgamento por parte do TSE. Como hoje, dia 15 de outubro, é também o Dia dos Professores, a dica que eu deixo para encerrar o nosso episódio aos professores e, sobretudo, os que moram em Buíque, é de que ouçam o nosso episódio 30 desta temporada. Basta pesquisar por Alô Buíque em nossos canais oficiais no YouTube Rumble ou ainda na sua plataforma de streaming de áudio preferida. Lá trouxemos uma notícia em primeira mão que, sem querer querendo, influenciou nos pagamentos dos salários dos professores da rede municipal, ou pelo menos nos cortes que eles tiveram em suas gratificações e seus salários. Dá uma conferida por lá. Recado dado,
vamos encerrar o episódio de hoje do podcast Cafezinho, agradecendo como sempre a você pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por Podcast Cafezinho Oficial ou ainda no Twitter pelo @podcafezinhowl. No YouTube e Rumble estamos presentes como Podcast Cafezinho com o William Lourenço, é só pesquisar. Ainda tem o nosso site para você se informar das notícias do Brasil e do mundo, bem como ter acesso às nossas colunas de opinião, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.